10 maneiras de como lidar com o sofrimento à luz das Escrituras. Todos nós já passamos momentos difíceis. E em momentos assim, o que fazer? A Bíblia nos fornece 10 maneiras de como podemos lidar com o sofrimento. A primeira delas é: confie em Deus. O rei, em Isaías 26, 4, fala: confiai no Senhor perpetuamente. O rei Asa, ele parece muito conosco, porque no momento bem difícil dele, da guerra, ele clamou ao Senhor naquela batalha e Deus o ajudou a vencer aquela guerra. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Mais tarde, Asa ficou muito doente. E nesse momento, então, ele não confiou no Senhor, mas confiou nos médicos e ele morreu. Está em 2 Crônicas 16. Asa não confiou no Senhor naquele momento. Então parece conosco, às vezes confiamos, às vezes não, mas a Bíblia fala em Salmo 62, 8, confiai no Senhor, ó povo, em todo o tempo. Deus é o nosso refúgio. E por isso, esse é o segundo ponto. Deus é o nosso refúgio. Devemos buscar refúgio no Senhor, porque Ele é que pode nos socorrer. Salmo 37, 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso foi o que fez Ana no sofrimento. Ela queria muito filho. A sua rival a provocava. Mas então, Ana buscou refúgio em quem? Nas pessoas? Não, não, não. Ela buscou refúgio naquele que podia lhe socorrer. Essa história está lá no livro 1 Samuel, capítulo 1. E Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho. E ela deu o nome de Samuel. Então, essa é a segunda forma. Primeiro, confie no Senhor. Segundo, busque refúgio no Senhor. Terceira, analise sua vida. No sofrimento podemos aprender muita coisa e é um tempo de fazer autoavaliação. Salmo 32 diz assim, versículo 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado e cujo pecado é coberto. Versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos todo o dia. Isso é Davi. Davi, ele está percebendo que ele estava em pecado. Ele parou para fazer uma autoavaliação naquele sofrimento. E ele viu que estava em pecado. E ele se avaliou e pediu perdão a Deus. Então devemos avaliar. Será que o que eu estou passando é por causa de algum pecado? Às vezes é, às vezes não é. Mas devemos sempre avaliar a nossa vida, analisar, ver se estamos em pecado, ou então também podemos aprender com o sofrimento. E esta é a quarta maneira. No livro de Jó, do 1 ao 42, consta de Jó, um homem fiel, temente a Deus, que diariamente clamava pelos seus filhos. Mas ele foi acometido de muito sofrimento. Perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos. Seus amigos ficaram contra ele, dizia que ele estava em pecado. A sua mulher disse: amaldiçoa seu Deus e morre. O seu corpo ficou cheio de feridas. Mas Jó
ele disse lá no final do capítulo: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele aprendeu aquele sofrimento. Ele não estava sofrendo por causa de pecado, mas ele aprendeu, ele conheceu a Deus mais de perto. E assim é nossa vida, podemos aprender, aproveitar aquele momento para buscar uma comunhão maior com o Senhor, para aproximar mais ainda dele. Então, primeira razão é: confie no Senhor. Segundo, busque refúgio no Senhor. Terceiro, analise sua vida. Quarto, aprenda com o sofrimento. E quinto, veja o sofrimento como uma oportunidade. Paulo, um homem que tanto sofreu, mas ele via o sofrimento como uma oportunidade. Quando ele estava preso, Paulo viu aquilo como uma oportunidade de testificar de Cristo, uma oportunidade para escrever carta para os irmãos. Ele disse assim, que as minhas cadeias, lá em Filipenses capítulo 1, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Através da sua prisão, ele aproveitou aquela oportunidade para falar de Cristo. Então, veja o sofrimento como uma oportunidade. Também, sirva ao Senhor, mesmo no sofrimento. Paulo, mesmo sendo zombado, criticado, ele conta que sofreu naufrágio, viveu de perigo entre os irmãos. Ele foi apredejado e ficou quase morto. Mesmo assim, ele se levantou e continuou pregando o evangelho. Ele serviu ao Senhor, mesmo estando machucado, ferido, ele continuou servindo ao Senhor, servindo a Deus, mesmo no sofrimento. Então, primeiro, confie no Senhor. Busque refúgio no Senhor. Analise sua vida. Aprenda com o sofrimento. Veja o sofrimento como uma oportunidade. E sirva ao Senhor mesmo no sofrimento. Também, ame uns aos outros mesmo no sofrimento. É comum, às vezes, ficarmos muito centrados em nós mesmos, no que estamos passando, e esquecemos que pessoas ao redor também estão passando por um momento difícil. Paulo foi um exemplo de alguém que demonstrou amor intenso com os irmãos, pois ele mesmo estando na prisão, ele demonstrava seu amor com os irmãos. Ele escrevia cartas para os irmãos, ele orava para os irmãos. Ele diz lá em Efésios 1:20, por isso também eu, 1:15, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo estava preso, mas ele não estava centrado em si mesmo. Ele demonstrava amor com os irmãos. Ele se importava com eles, ele escrevia cartas para eles, ele orava por eles, ele buscava edificar os irmãos. Então, ame uns aos outros, mesmo no sofrimento. Não fique centrado em seu sofrimento, mas busque também demonstrar amor uns com os outros. Então, primeiro, lembrando, confie no Senhor. Busque refúgio no Senhor. Analise sua vida. Aprenda com o sofrimento. Veja o sofrimento como uma oportunidade. Sirva ao Senhor mesmo no sofrimento. Ame uns aos outros mesmo no sofrimento. E oitavo, alegrai-vos no Senhor no sofrimento. Tiago 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Paulo e Silas, eles faziam isso. Eles se alegravam mesmo no sofrimento, porque a sua alegria estava em Deus e não nas circunstâncias. E mesmo quando eles estavam presos, ali naquela prisão terrível, a Bíblia fala lá em Atos que eles, por volta de meia-noite, cantavam e louvavam a Deus, e os demais presos escutavam. Que maravilha, né? Uma forma de demonstrar, testemunhar através da alegria no sofrimento. Também perseverar no sofrimento. Tiago 1,12, que fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E um exemplo disso é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles poderiam morrer, mas eles não estavam se preocupando com a sua vida, mas eles perseveraram em ser fiel ao Senhor até o fim. Eles tinham que se ajoelhar diante da estátua que o rei tinha levantado, mas eles não fizeram isso. E por causa disso foram lançados no fogo. Mas Deus os protegeu no meio do fogo, e eles nem sequer foram mortos. Mas eles permaneceram fiéis, eles perseveraram fiel até o fim. Então, primeiro, confie no Senhor, busque refúgio no Senhor. Analise sua vida, aprenda com o sofrimento. Veja o sofrimento como uma oportunidade. Sirva ao Senhor no sofrimento. Ame uns aos outros no sofrimento. Alegrai-vos no sofrimento e perseverai no sofrimento. E por último, glorifique a Deus mesmo no sofrimento. 1 Pedro 2, 11 e 2 diz assim: amado, exorto como peregrinos e forasteiros que sois, a que vos abstede das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitouro, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorificar a Deus no sofrimento. Foi o que Davi fez. Mesmo sendo perseguido por Saul, pelo seu filho Absalão. Foi aí então que Davi escreveu tantos hinos belos, que muitos estão escritos nos Salmos, que a gente lê hoje em dia. Então, ele glorificava a Deus. Ele buscava o Senhor, porque ele glorificava a Deus naquele sofrimento. Então, vamos lembrar as 10 maneiras pela qual a Bíblia nos ensina como lidar com o sofrimento. Confie em Deus. Busque refúgio no Senhor. Analise sua vida. Aprenda com o sofrimento. Veja o sofrimento como uma oportunidade. Sirva ao Senhor no sofrimento. Ame uns aos outros mesmo no sofrimento. Alegrai-vos mesmo no sofrimento. Perseverai no sofrimento e glorifique a Deus.